Oi pessoal, quem está falando é o Bruno Hall. Eu sou coach, especialista em desenvolvimento humano e um dos fundadores da empresa Moporã. E para mim é um prazer enorme poder participar do Conamop e trazer um pouco do conhecimento que eu tenho, compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho sobre esse assunto que é fascinante e que é uma dos temas qual eu lido diariamente através dos nossos conteúdos, dos programas que a gente faz no Moporã. E o meu desafio hoje, eu sempre gosto, sempre quando eu falo para uma audiência, eu gosto de provocar. Eu tenho essa missão pessoal, né? Eu me coloco esse objetivo de provocá-los, de fazer com que que você que está me assistindo aí do outro lado possa sair um pouco do pensamento padrão e trazer novos elementos para sua vida que você vai refletir e aí você que decide o que você vai fazer com esse conhecimento novo, com essa provocação. E hoje o meu objetivo aqui é mostrar para vocês por que a gente busca tanto o conhecimento ou como funciona a motivação, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter assistido palestras de pessoas famosas e muito bem-sucedidas, como, não sei, o Bernardinho, ou o Oscar, ou qualquer outro esportista, ou artista, ou até mesmo empresário que tenha sido bem-sucedido. E aí a gente vai lá para entender, beber um pouco daquela sabedoria ali, né? E a gente sai animado, né? A gente sai motivado com tudo aquilo que ele falou. E passa um tempo, aquela energia, aquela animação, aquela alegria que a gente teve durante aquela 1 hora, 2 horas, ela vai baixando e a gente volta a ligar o piloto automático da vida e continua fazendo as coisas da forma como a gente sempre fez. E não houve ali de fato uma transformação mais profunda e duradoura, né? Então, meu objetivo aqui hoje, eu quero mostrar para vocês como funciona a motivação, quais são os mecanismos, né? Por que quando você vai numa palestra como essas, o cara consegue apertar, o palestrante ele aperta os botões certinhos que te deixam animados. Quais são esses botões? Eu costumo falar assim, o que eu quero te mostrar, eu quero abrir o capô do carro, te mostrar como funciona o motor, né? A gente, todos nós nascemos, eu falo que a gente nasce pelado, careca e sem dente. E sem manual de instrução. Então, a gente precisa aprender como a gente funciona, né? A gente precisa investir no nosso autoconhecimento para aprender como nós funcionamos. Quais são os botões que a gente tem que apertar na gente para ter energia, para fazer o que a gente quer, para ter energia para conquistar, para ficar motivado e para atingir o sucesso que a gente quer. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer isso de uma forma bastante simples, descomplicada, indo direto ao ponto, para que você possa entender como funciona a motivação e por que é importante saber como funciona. Na psicologia do desenvolvimento, tem um negócio que a gente chama que é tornar algo que é sujeito, ou seja, algo que está oculto, que você não vê, em objeto, algo que você possa manipular, algo que você possa trabalhar. Sempre que você faz esse movimento em que você tinha algo que você não entendia e agora você entende, você consegue manipular, você dá um grande salto no seu desenvolvimento pessoal. E é isso que eu quero ajudar vocês a fazer isso hoje. Entender quais são os elementos da motivação para que vocês possam trabalhar isso de forma objetiva, né? É mais ou menos assim, quais são as regras do jogo, né? A partir do momento que você conhece as regras do jogo, a partir do momento que você conhece como o sistema funciona, você consegue trabalhar o sistema. Você não é mais manipulado, você não vai ser mais jogado para lá e para cá, porque você sabe exatamente como funciona. Tá legal? Então, eu gosto sempre de fazer esse tipo de provocação, as minhas palestras. Eu acredito muito nas boas perguntas. Eu acredito que as boas perguntas nos movem sempre para frente, sempre na direção de respondê-las. Então, eu quero trazer para vocês a primeira pergunta desse nosso momento juntos, que é o seguinte. Essas 4 pessoas que aparecem aqui, o Ayrton Senna, o Charles Chaplin, o Che Guevara e o Henry Ford, pessoas absolutamente diferentes, que viveram em épocas diferentes, atividades profissionais diferentes,
sistemas culturais distintos, valores distintos. O que essas quatro personalidades tinham em comum? Você consegue arriscar um palpite? É fácil, não é difícil. O que essas quatro pessoas tinham em comum é que todos eles foram muito bem sucedidos no que eles decidiram fazer com as suas vidas. Todos eles atingiram o sucesso, seja lá o que for o que eles queriam atingir, eles atingiram esse sucesso. Então, isso leva para uma outra pergunta. Legal, se todos foram muito bem sucedidos e cada um tinha uma definição de sucesso, o que é sucesso? Né? Essa é uma outra pergunta importante. O que é sucesso? Né? Se você quer se motivar, a sua motivação para atingir algo que você quer na sua vida, o que você quer atingir? Então eu faço a segunda pergunta para você refletir. O que é sucesso para você? Né? O que é sucesso para você? E veja que eu não vou trazer essa resposta de lambuja, não vou te dar uma resposta, porque seria a minha resposta. Eu sei o que é sucesso para mim. Eu sei o que eu quero para a minha vida. E você? Você sabe o que você quer para a sua vida? Então esse é o ponto de partida inicial. O que você quer construir? Qual o legado que você quer deixar? E eu vou te dar uma dica para você fazer isso de uma forma bem prática e bem direta. Sempre que você pensar o que você quer construir para a sua vida, onde você quer chegar, faça isso em 4 níveis diferentes, em 4 etapas, em 4 dimensões de você mesmo. A primeira dimensão é a material, a dimensão física, né? O que você quer conquistar materialmente, ok? Segundo, é emocional. Como você quer ser reconhecido, né? Pelas pessoas, pelo seu grupo social, como você quer ser reconhecido, qual que é a dimensão emocional. O terceiro nível é o nível do conhecimento. O que você quer aprender nessa vida, o que você quer desenvolver em termos de conhecimento intelectual. E o último é o espiritual, que na verdade é o legado. O que você quer deixar nessa vida? Né? Qual o seu legado para os seus filhos, para outras futuras gerações, para a sociedade? Não importa, você define. Mas é importante que você possa quebrar isso nessas 4 dimensões. Isso vai te ajudar a ter mais clareza do que é sucesso para você. Legal? Muito bom. Mas, ok, a gente respondeu 2 perguntas bem interessantes, né? Bom, o que aquelas 4 pessoas totalmente diferentes tinham em comum, todas elas foram muito bem sucedidas, e a gente começou a entender o que é sucesso para você, né? Que é diferente de sucesso para mim e diferente de sucesso para outras pessoas. Então você precisa definir o seu sucesso para não comprar a definição de sucesso dos outros, porque aí você vai seguir o caminho da outra pessoa e não o seu, tá? E aí eu vou trazer a pergunta mais importante então até agora. Se todas essas pessoas foram bem-sucedidas, será que existe um único fator que nos coloca na rota do sucesso? Será que existe? Será que existe um fator que prediz quem vai ser bem-sucedido e quem não vai ser bem-sucedido? E eu vou dizer para você que sim. Sim, e esse fator ele é comprovado cientificamente, né? E por que é importante que eu fale que ele é comprovado cientificamente? Porque o nosso modelo mental, a forma como a gente pensa no mundo ocidental, a gente só aceita uma coisa como verdade quando ela recebe um carimbo ali de cientificamente comprovado. Então eu afirmo para vocês, sim, a ciência através de estudos de várias sociedades, de vários ramos profissionais, chegou à conclusão que sim, existe um único fator que prediz sucesso. E não é sorte, não é inteligência, não é QI, não é o outro tipo de QI, né? O que indica, também não é força física, não é beleza, né? Você tem alguma ideia do que é esse único fator determinante que você precisa desenvolver na sua vida se você quiser entrar na rota do sucesso, como aquelas 4 pessoas que fizeram o que elas queriam fazer com as suas vidas? Então eu vou mostrar para vocês. A Angela Lee Duckworth era uma pesquisadora da Universidade da Pensilvânia e ela tem dedicado a vida dela inteira a estudar
qual fator, esses fatores que levam para o sucesso. Em todos os estudos dela, ela chegou à conclusão que determinação é o único fator cientificamente comprovado que prediz sucesso. Ela estudou alunos do segundo grau, crianças, vendedores, ela estudou militares, ela estudou um grupo de professores recém-formados que foram trabalhar em escolas de baixa renda. Em todos os grupos sociais que ela analisou junto com o time dela, ela sempre ia com uma pergunta: quem aqui nesse grupo vai ser bem sucedido e por quê? E em todos os grupos ela saiu com essa resposta: as pessoas mais determinadas eram mais bem sucedidas. E o que é determinação? Determinação, segundo a definição da Ângela, é a paixão e a perseverança em objetivos de longo prazo. A paixão e a perseverança em objetivos de longo prazo. Lembra que eu te falei o que é sucesso para você? Qual que é a sua definição de sucesso? Isso é o seu objetivo de longo prazo. É aquilo onde você quer chegar. Né? Quando a gente olha o Ayrton Senna, ele sabia, ele queria ser campeão do mundo várias vezes, ele queria ser o melhor piloto de Fórmula 1. Ele tinha essa meta bastante, esse objetivo, essa visão de longo prazo bem definida. E sabe o que é o mais interessante? Quando eu dou essa resposta, né, que determinação é o único fator que prediz sucesso, eu tenho certeza que você já sabia disso. Eu tenho certeza, porque você está rodeado de exemplos de pessoas bem-sucedidas que foram bem-sucedidas porque elas foram determinadas para perseguir os seus sonhos. Né? Podem ser pessoas famosas, pessoas do seu convívio familiar, amigos, pessoas próximas. Você sempre tem uma história. E a gente está rodeado de exemplos. Quer ver um pouco? O Pelé. Olha o que o Pelé fala. Quanto mais difícil a vitória, mais gratificante é a felicidade de ganhar. O Pelé ele era conhecido por ficar treinando depois que os outros jogadores do time iam embora, iam para casa, terminava o treino, ele continuava lá treinando falta e treinando sozinho, porque ele tinha uma determinação, ele tinha motivação, ele queria conquistar os títulos e ser um jogador excepcional. O Oscar, olha que beleza o que o Oscar fala. Vocês já viram muitos jogadores melhores do que eu, mas não vão ver nenhum que tenha treinado mais e que tenha tanta obstinação pelo basquete. Oscar simplesmente foi o nosso melhor jogador de basquete, né, de todos os tempos aqui do Brasil. E ele entendia muito bem que a determinação o levaria ao sucesso. Michael Jordan. Algumas pessoas querem que algo aconteça. Outras desejam que algo aconteça. E outras fazem acontecer. Né? Esse é o Michael Jordan falando. Michael Jackson. Eu acredito na vontade e na capacidade de uma pessoa tornar um sonho realidade. Eu faço isso. Eu tenho a força, eu tenho a determinação para fazer isso. E aí a gente está cercado de exemplos das mais variadas épocas e com as pessoas com os mais diferentes objetivos. Eu gosto muito dessa frase aqui do Gandhi: a força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Sonhas e será livre de espírito, luta e serás livre na vida. Che Guevara. Ou Muhammad Ali. A força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. E o Victor Hugo, escritor: as pessoas não carecem de força, carecem de determinação. Então, ao longo de toda a nossa trajetória humana, de toda a humanidade, você está rodeado de exemplos de pessoas que foram muito bem-sucedidas e que falam: nossa, eu fui bem-sucedido de uma certa forma porque eu tive determinação para perseguir os meus sonhos. Então, ok, eu imagino que à altura desse vídeo aqui, dessa palestra, você deve estar convencido de que determinação é algo fundamental para que você atinja sucesso no empreendimento que você quiser. Né? Nós temos vários exemplos de pessoas ao longo da nossa história que falam isso, e a ciência comprova através de estudos científicos que sim, a determinação é o único fator que prediz sucesso.
Muito bom. Aí surge uma outra pergunta, né? Como que a gente ativa essa motivação interna? Como que a gente ativa essa determinação? Por que que algumas pessoas conseguem se manter determinadas por tanto tempo e outras não, né? E aqui é importante fazer um parênteses para que você entenda que essa determinação que a pesquisadora Ângela, que eu mostrei, fala, ela é como uma maratona. As pessoas que têm essa determinação, essa motivação, elas encaram a vida como uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Elas sabem que o objetivo delas não vai acontecer do dia para a noite, mas elas têm a força suficiente para tomar os tombos e levantar e continuar seguindo, né? Todo maratonista, ele não fica num pico de performance o tempo inteiro, né? Ele tem momentos em que ele não tá muito bem, a performance cai, depois ele sobe, mas ele sabe que ele quer chegar no final da maratona e bater o recorde dele, ou ganhar a prova, ou até mesmo bater o recorde da prova. Ele entende que são 42 quilômetros e não é o primeiro tombo, não é a primeira curva que vai fazer ele desistir desse sonho. E é isso que são as pessoas determinadas. Elas sabem que você não constrói as coisas assim do dia para a noite. Você tem que se esforçar, né? Mas a recompensa é muito valiosa, a recompensa é muito prazerosa. Então agora eu vou mostrar para vocês quais são os botõezinhos que vocês têm que apertar dentro de vocês para que vocês possam ativar essa motivação interna. Eu vou decodificar a motivação para que vocês possam entender como funciona o capô do carro, aí o motor, o radiador, ou até se a gente quiser usar outra imagem, é como se vocês lembram daquele filme do Mágico de Oz. Então eu vou abrir a cortina para vocês e vocês vão conhecer o Mágico de Oz que nos faz nos manter motivados. Vamos lá? Primeiro ponto que você precisa entender em você mesmo, e tudo que eu vou falar aqui está ligado a autoconhecimento, está ligado à autoinvestigação, a você buscar as respostas dentro de você mesmo. O primeiro fator fundamental são quais são os seus valores. Quais são os seus valores? E o que é valor? Valor é aquilo que é inegociável, tá legal? Então assim, todas as decisões que você tomar na sua vida, consciente ou inconscientemente, elas são direcionadas pelos seus valores, né? Você sabe quais são os seus valores? Você consegue listar os seus valores? Existem ferramentas, exercícios, técnicas para você tornar os seus valores naquele mesmo movimento, né? De tornar o que é sujeito, o que está oculto, você não consegue ver em algo que você vê, trazer esses valores para perto de você, para que você possa entender. Mas esse é um elemento fundamental, né? Muitas vezes, quando a gente não toma decisões alinhadas em valores, a gente sente aquele senso de falta de integridade, alguma coisa incomoda. Nossa, não era isso que eu queria estar fazendo, eu tomei a decisão, mas estou me sentindo meio mal, não estou conseguindo dormir direito. Quando acontece isso, é porque você toma uma decisão desalinhada aos seus valores. E quando você toma uma decisão alinhada aos seus valores, você tem um senso de integridade. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço estão alinhados, são conscientes, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei as decisões que eu estou tomando e eu consigo lidar com as consequências dessas decisões, que muitas vezes não vão ser fáceis. Lembra da maratona? Você vai ter que tomar decisões difíceis na sua vida, mas você sabe por que você está tomando. Está consciente, está na sua frente, você manipula, você está no controle. E um primeiro elemento para você ficar no controle é conhecer muito bem os seus valores, seu grupo de valores que determinam o seu direcionamento na vida. O segundo elemento importantíssimo para você decodificar em você mesmo é quais são os seus talentos. Quais são os seus talentos? Talento é todo padrão, toda ação de pensamento ou de ação que tem um resultado produtivo, né? Os talentos, eles são únicos. Nossos talentos são únicos e imutáveis. Como é que funciona essa história de talentos? Por que eu falo que os seus talentos são únicos e eles vão só se fortalecer ao longo da sua vida
e eles são fixos, né? Quando a gente começa a se desenvolver até os 3 anos de idade, do nascimento até os 3 anos de idade, o nosso cérebro ele começa a crescer de uma forma desproporcional. Nosso cérebro cresce numa velocidade muito mais rápida que todos os outros órgãos. São milhares de neurônios sendo produzidos a cada segundo. A partir dos 3 anos de idade, esse movimento se inverte e até os 15 anos, o nosso cérebro vai perdendo massa, ele vai diminuindo de tamanho. É o único órgão em que isso acontece. E pode parecer contraintuitivo, né? Nossa, mas quanto mais velho eu vou ficando, mais inteligente eu vou me tornando, mais o meu cérebro vai diminuindo. Parece que não faz muito sentido. Mas faz sentido sim, funciona da seguinte forma. Se você continuasse com o crescimento do seu cérebro nessa velocidade, ou com essa massa, hoje você não conseguiria tomar uma decisão. Seria muita conexão para você conseguir tomar uma decisão e seguir a sua vida. Então, o nosso cérebro, através da nossa genética e dos estímulos externos, ele vai fortalecendo aqueles caminhos neurais que são mais estimulados. E ele vai enfraquecendo aqueles caminhos neurais que não são tão estimulados. De tal forma que você começa a formar como se fossem bacias hidrográficas, né? Que você tem rios bastante fortes e caudalosos e você tem outros não tão fortes. Quando isso acontece, quando você sedimenta, quando você fortalece alguns caminhos neurais e apaga outros, é que se cristalizam os seus talentos, né? Por exemplo, suponhamos que nós estejamos dirigindo um carro e o carro bateu. Algumas pessoas vão instintivamente ter uma reação, né? Uma pessoa vai reagir segurando a pessoa do lado e perguntando se está tudo bem, né? Isso é um talento para empatia. Essa pessoa tem essa reação espontânea de ver se aquela pessoa está bem. Uma outra pessoa vai instintivamente reagir do tipo, ai meu Deus, quem foi o culpado? Será que fui eu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Foi o outro? Isso é um talento para responsabilidade, alguém que busca entender qual é a responsabilidade. Então os nossos talentos eles são únicos e permanentes ao longo da nossa vida. E por que ele é tão importante? É tão importante você entender novamente, tornar objetivo os seus talentos. Porque é através deles que você ativa prazer na sua vida. Quando a gente trabalha, quando a gente faz aquilo, qualquer atividade profissional, um hobby, não importa, qualquer atividade que usa os nossos talentos, que usa aquilo que a gente faz bem, a gente tem uma sensação de prazer, uma recompensa muito forte. E esse é um elemento fundamental para a gente se manter determinado. Essa recompensa, sensação de prazer. Então, quando as pessoas faça aquilo que você ama, faça aquilo que use os seus talentos. E para você tomar decisões para fazer aquilo que usa os seus talentos, você precisa saber quais são os seus talentos. E existem formas para você descobrir. Eu não vou conseguir entrar nesse detalhe nesse vídeo, nessa palestra, mas existem formas para você descobrir os seus talentos. E a partir daí começar a usá-los cada vez mais na sua vida, né? Imagina o seguinte, imagina se o Romário é um cara que sabe fazer gol, né? Ele tem um talento, um conjunto de talentos que faz com que ele seja um centroavante fantástico, um dos melhores da história do futebol. Imagina se de repente ele decidisse, ou o técnico dele decidisse que ele tinha que jogar no gol. O que ia acontecer com o Romário? Você ia matar o cara, você ia desestimular ele não ia mais querer jogar futebol depois de um tempo, né? Mas não, como ele estava fazendo aquilo que ele faz bem, ele estava sempre a fim de fazer mais gol, né? Pelé, Oscar, Ayrton Senna e tantos exemplos ali que a gente pode citar, não só nos esportes, mas no mundo empresarial e por aí vai. Então foque nos seus talentos. Os seus talentos, eles te trazem a motivação, o prazer que você precisa para se manter motivado. Legal? Agora eu vou trazer o terceiro elemento que faz parte dessa fórmula da motivação, que é a visão de longo prazo, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, que fala o seguinte: sua vida inteira, incluindo a realidade que está ocorrendo, é um conjunto de histórias
que você contou a si mesmo e continua a contar. O que essa frase quer dizer? Se você consegue visualizar, você consegue criar. Se existe na sua mente, se você colocou que é isso que você quer, é isso que você quer criar, você vai botar energia para acontecer. E como isso funciona? Eu vou explicar. Novamente, o nosso cérebro é uma ferramenta maravilhosa que, se a gente aprender bem a utilizá-lo, você vai conseguir atingir o que você quer na sua vida. Nosso cérebro, ele não distingue a realidade interna da realidade externa. Para ele, um sonho, para o nosso cérebro, um sonho é tão real quanto esse vídeo que você está vendo. Então, se você é capaz de visualizar e criar essa imagem na sua mente, você é capaz de realizar. Eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, surgiu um livro que chamava O Segredo, que tinha um DVD e fez bastante sucesso. Eu particularmente achava um pouco exagerado ali aquele marketing todo, mas o que aquele trabalho lá do Segredo, o livro, basicamente falava? Falava que é isso, se você consegue criar na sua mente, visualizar, definir essa visão, você vai correr atrás, você vai ter motivação para atingi-la. Lembra da pergunta, a primeira pergunta lá que eu coloquei para vocês, o que é sucesso para você? Ela volta aqui. Qual é a sua visão de longo prazo? Qual que é a sua visão do fim da maratona? Né? E lembra que você pode pensar isso nas 4 dimensões. O que você quer para a sua vida num plano material, emocional, intelectual e espiritual? Tá? Monta nessas 4 dimensões que você vai ter uma visão bastante rica para aquilo que você quer atingir. Aí agora vem então o pulo do gato, né? Que é legal, a gente tem esses 3 elementos, valores, quais são os meus valores, quais são os meus talentos e qual a minha visão de longo prazo. Quando a gente junta esses 3 elementos e sintetiza isso numa frase, que de novo é uma frase que a gente pode manipular, você começa a criar e intuir o seu propósito de vida. O que é o seu propósito de vida? É a motivação para você estar aqui fazendo o que você faz. Seja lá o que for, você define o seu propósito de vida. Mas quando você tem esses 3 elementos, você começa a ganhar clareza do seu propósito de vida e você ganha a capacidade de escrever isso no papel. Né? E é importante escrever no papel, porque quando a gente escreve, a gente de novo faz um movimento de tornar aquilo que é oculto e tornar aquilo um objeto que eu posso manipular. Isso significa que seu projeto de vida é algo imutável, é algo que vem do céu, né? Aquela coisa, um momento de inspiração? Não. Não. O seu propósito de vida, a sua vocação, aquilo que você quer fazer, é algo que você constrói a partir do momento que você vai conhecendo cada vez mais você mesmo. Cada vez mais quais são os seus valores, quais são os seus talentos e qual a visão de longo prazo que você quer para a sua vida. Quanto mais você aprofundar esse conhecimento, mais rico você vai começar a intuir e desenvolver esse seu propósito. E mais força você vai tirar de dentro de você. Eu falo assim, todos nós nascemos com uma energia infinita dentro da gente. A gente só precisa aprender a ligar esse gerador de energia. A partir do momento que a gente aprende a ligar, não vai faltar energia. Você não vai mais precisar ir em palestras motivacionais porque você vai tirar sua motivação daqui de dentro. Né? E essa é um passo a passo, uma fórmula que você pode utilizar ao longo da sua vida e refinando e melhorando a cada vez que você olhar para esses elementos. Então, eu tenho o meu propósito de vida. Eu costumo falar que o propósito de vida é como um diamante, que a gente vai lapidando e a gente vai cada vez que a gente mexe, trabalha e deixa ele vai ficando mais bonito, vai ficando mais brilhante. Você fica com mais vontade de olhar para esse diamante e de trabalhar na sua vida. Né? A vida fica mais rica, mais prazerosa. Você ganha engajamento, você ganha motivação. Né? Você ganha um sentido para fazer aquilo que você quer. Tá legal? E você vai ver que todos os exemplos, né, se você olhar para todos os exemplos que você tem de vida, de pessoas determinadas, de pessoas que foram bem-sucedidas, elas conseguem ativar, elas têm um propósito que as direciona.
Legal, então quais são os efeitos de você ter um propósito de vida? Primeiro, você vai ter um senso de integridade, você vai se sentir inteiro, você vai sentir, como eu disse, que o que você pensa, sente e faz estão alinhados. Você vai ter aquela sensação de estar no jogo, você vai querer, me passa a bola, eu quero jogar. Você vai tomar decisões mais intuitivas, às vezes até indo um pouco contra a lógica, porque muitas vezes a gente toma decisões racionais, mas elas estão baseadas no medo. E aí a sua intuição, ela te fala assim, não, vai porque esse é o caminho, é o que você acredita, é o que você quer, luta a batalha que vai dar certo. Você começa a tomar decisões mais intuitivas. E você tem um senso de valor. Quem você é e o que faz a diferença no mundo. Tá legal? Mas aí tudo bem, então você deve estar se perguntando, legal, vou buscar o meu propósito, vou atingir esse propósito, mas e aí? O que você faz com o propósito? Né? O que a gente faz com essa frase bonita? A gente precisa começar então a segunda etapa das pessoas que têm motivação, que atingem o sucesso, elas executam, que é aterrissar o propósito. Todos nós vivemos no planeta Terra, num sistema social, em alguma comunidade, que tem um sistema político, que tem um sistema econômico, que tem regras, que tem valores, que tem uma cultura, e a gente precisa viver, a gente vive nesses grupos. Então, é preciso aterrissar o propósito de vida em algo que a gente chama de projeto de vida. Um projeto que você vai usar o seu propósito para desenvolver o seu projeto. E como é que faz isso? Primeiro elemento, você já tem e que é talvez o mais importante, que é a motivação para fazer. Você tem o seu propósito, você sabe o que você quer. Segundo elemento, você começa a olhar para suas competências, que é a sua capacidade para fazer. E aí você deve estar se perguntando, bom, qual que é a diferença de competência para talento? A competência é quando você une o seu talento com alguma habilidade ou técnica que você aprendeu. Então, por exemplo, eu sei dirigir carros, certo? O Ayrton Senna também sabe dirigir carro. Sabia dirigir carro, né? Falecido. Mas eu não tenho competência para ser um piloto de Fórmula 1. O Ayrton Senna tinha. Por quê? O Ayrton Senna tinha um talento para competitividade que, aliado à habilidade técnica de dirigir um carro, faziam com que ele tivesse a competência ou os predicados para ser um bom piloto de Fórmula 1. Eu não tenho nem um terço da competitividade que o Ayrton Senna tinha, apesar de saber dirigir carros. Então eu não tinha a menor capacidade, competência para poder entrar num circuito de Fórmula 1, que é um nível de competitividade muito alto. Né? Pensa um outro exemplo, um advogado que conhece as técnicas do direito, né, as leis e como funciona, e ele tem um talento, um dos talentos que esse suposto advogado possa ter, é o de comunicador. Ele é um comunicador, ele se comunica muito bem. Bom, esse cara vai ter uma competência muito boa para atuar com o júri, né? Porque ele vai usar o talento de comunicação associado à técnica do direito para atingir, fazer aquele ofício que ele executa. Então, a competência diz a capacidade. Então, quais são as suas competências? Você sabe quais são as suas competências que você desenvolveu ao longo de todos esses anos? Quais são as técnicas e habilidades que você tem? Como você associou essas técnicas com os seus talentos e que te tornam um diferencial, são um diferencial na sua vida, na sua vida profissional, no seu posicionamento? Então, esse é um outro elemento bastante importante, porque é aqui que você une o prazer de fazer com algo que traz valor agregado para alguém. E aí vem o terceiro fator muito importante, que é a oportunidade, ou a relevância para fazer. Aqui eu falo que é o elemento social dessa equação. Mas quando eu falo social, não estou falando de filantropia, não estou falando de ONG ou terceiro setor. Qualquer atividade que você quiser exercer na sua vida, ela tem que ter um valor para a sociedade. Alguém tem que se beneficiar, tem que dar valor para aquilo que você está fazendo. Senão, aquilo não vai evoluir. Ninguém vai comprar ou ninguém vai dar importância
e vai ser uma coisa que você faz exclusivamente para você. Então é importante buscar as oportunidades. Qual é a oportunidade que existe no meu contexto social, no meu país, na minha cidade, no meu bairro, onde eu posso usar as minhas competências e viver o meu propósito de vida, né? Então, quando você junta esses três elementos, aí você descobre, você começa a trabalhar qual é o seu empreendimento, ou qual é o seu trabalho, o que você quer, como você quer usar o seu tempo produtivo na sua vida, né? Você une o seu propósito com a sua competência, com uma oportunidade que existe real no mundo, né? Então, vocês viram que as pessoas altamente motivadas, elas têm um autoconhecimento, elas sabem quem elas são, e elas sabem onde elas querem chegar. E elas têm um projeto de vida para materializar isso, né? Pensa em esportistas, atores, empresários, né? Talvez um exemplo famoso possa ser o Steve Jobs. O Steve Jobs queria criar aqueles produtos maravilhosos. Ele tinha o projeto dele na Apple, era tornar o mundo mais belo, né, e inovador com as criações dele. Ele era extremamente motivado. O Walt Disney, né? O Walt Disney criou todo esse mundo fantástico aí da Disney, dos personagens e dos parques. Uma pessoa extremamente motivada, porque ele uniu o que ele queria fazer, que era tornar as famílias mais felizes e trazer a diversão na vida das pessoas, com um projeto bastante sólido, um projeto de vida que era construir uma empresa de entretenimento, né? Esse é o ponto de partida para você começar então a construir aquilo que você quer, seja o seu empreendimento, o seu negócio, ou buscar um emprego, uma atividade profissional em uma empresa. E por que eu falo isso? A maior parte das pessoas, quando elas decidem empreender, eu vejo muito isso, elas já vão partindo direto para o plano de negócios, né? Qual vai ser o produto, o mercado, o retorno financeiro, e elas esquecem de olhar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou botando minha energia nesse negócio. Se você não tiver essa consciência, com o tempo aquele seu negócio pode virar a sua prisão, ou você pode não ter a força necessária, a motivação para fazer aquele seu negócio prosperar, que não é fácil. Todo empreendimento requer muita energia do seu empreendedor. Então, é importante você entender esses elementos para que você possa ter motivação e força suficiente para ser bem sucedido. E aí, quando a gente une, então, esses três elementos, a gente começa a trabalhar onde ele vai se encaixar, através da missão da empresa, a estratégia da empresa ou os produtos e serviços que a empresa oferece. Pode ser a sua empresa ou uma empresa para a qual você trabalha. Mas é importante você fazer essa reflexão, né? Qual a estratégia, missão e produtos da empresa onde eu estou colocando a minha energia, o meu propósito em ação. Para você ainda que está um pouco cético com esse conhecimento que eu trouxe, ok, você me trouxe uma fórmula de como motivação funciona na vida das pessoas, quebrou isso em uma série de elementos que podem ser combinados e trabalhados ao longo da nossa vida, mas como é que isso funciona na prática? Então eu vou mostrar para você como é que eu estou usando, como é que nós utilizamos todo esse conhecimento que eu acabei de transmitir em um caso real, que é o nosso negócio, que é a empresa Moporã, né? Eu sou uma das pessoas mais interessadas que o Moporã seja um empreendimento bem sucedido. Então a gente está usando todos esses elementos para que o Moporã possa crescer cada vez mais e impactar a vida de cada vez mais pessoas. Mas antes então de falar, mostrar para vocês como a gente vem usando o Moporã, vocês precisam saber o que é o Moporã, né? E para fazer isso eu vou mostrar então um vídeo para vocês o que é o Moporã. Você já pensou em viver 2 anos viajando pelo Brasil, conhecendo belas paisagens, diversas comunidades, e ainda ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho? No nosso quadro Linha de Frente, a gente conta a história de um casal de São Paulo que está com as malas prontas para essa aventura.
O motorhome que vai levar conhecimento e sonho para jovens dos 4 cantos do Brasil, principalmente para aqueles de menor renda. Os idealizadores? Este casal de brasileiros que conciliou a ideia de rodar pelo país a passeio com uma função social: compartilhar a experiência que adquiriram na vida profissional. A gente cria programas que ajudam as pessoas a encontrar seus caminhos de carreira, caminhos pessoais. E aí veio a ideia, vamos levar então tudo isso que a gente tem de conhecimento para o Brasil. A nova casa tem tudo o que Bruno e Larissa precisam: cama, banheiro, armários, cozinha, mas tudo numa versão bem mais reduzida. Ontem a gente estava limpando aqui, eu falei, bom, agora eu já estou me sentindo em casa. Agora que eu estou arrumando as coisas aos poucos, a gente já começa a se sentir em casa já. O projeto Moporã na Estrada vai oferecer cursos gratuitos para jovens das classes B, C e D com idade entre 16 e 30 anos. Formatamos 4 oficinas para levar para os jovens de todo o Brasil, que falam de temas como criatividade, talentos, como você desenvolve o seu propósito de vida, cria motivação para a sua vida, para exercer aquilo que você quer. E como fonte de renda, eles vão manter um escritório dentro do motorhome. A gente oferece os cursos em algumas parcerias com algumas instituições. Além disso, a gente também desenvolve alguns produtos online. Então, a gente tem os 2 braços, né? Um braço corporativo, que a gente chama, que é remunerado, e o braço social, que é onde a gente faz o trabalho com os jovens que não têm esse acesso à possibilidade financeira de fazer um trabalho como esse. Serão 639 dias de viagem, cerca de 20 estados brasileiros e mais de 18 mil quilômetros percorridos. Com uma jornada longa assim pela frente, o jeito é cair na estrada e desbravar Brasil afora. A viagem começa agora em novembro, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Depois segue para o sul do país, sudeste, centro-oeste, norte e, por último, nordeste. A cidade que quiser receber a visita do motorhome pode entrar em contato através do site www.moporã.com.br. Bom, vamos no primeiro elemento aqui do nosso modelo de motivação, são os valores. Então eu vou falar um pouco dos meus valores que eu estou usando para construir, né, para fazer o Moporã crescer e se tornar uma empresa cada vez mais lucrativa e que atinja o seu propósito. Esses são alguns dos meus heróis, que eu chamo, né? São pessoas que, de certa forma, eles representam os meus valores. Então, e quais são os meus valores? Um bastante importante aqui, para que a gente possa fazer o projeto dar certo, é exatamente estar bem com a incerteza ou coragem, né? Essa é uma das coisas que eu tenho mais ouvido quando a gente apresenta o projeto para as pessoas e fala assim, nossa, como vocês são corajosos. Isso é um valor para a gente, né? Isso é um valor para mim. Então, quando alguém fala isso para mim, eu me sinto mais fortalecido para seguir em frente. Um outro elemento é a criatividade, né? Esse é um projeto bastante criativo, inovador, ousado. Eu valorizo isso, né? Eu não quero nada contra, mas eu não tenho nenhum interesse em abrir uma franquia do McDonald's, que é uma coisa que existe em cada esquina. Eu quero fazer uma coisa nova, diferente, criativa. Eu valorizo a independência, por isso que eu estou fazendo isso no empreendimento nosso, um empreendimento meu. Poderia estar tentando vender esse projeto para uma empresa e fazer isso dentro de uma outra organização, né? Eu valorizo muito a curiosidade, então viajar, sair pelo Brasil, conhecer pessoas, conhecer outras realidades, estimula o meu valor de curiosidade, né? Então, isso é só para dar um exemplo para vocês como todos os meus valores estão presentes na minha atividade profissional que eu estou criando, que a gente vive todos os dias, né? No nosso projeto Moporã na Estrada. E os meus talentos? Eu não vou também entrar aqui no detalhe, mas eu tenho um talento para inspirar pessoas. Eu gosto de falar, eu gosto de palestrar, eu gosto de conduzir oficinas e eu sinto que eu consigo conduzir essas pessoas para um desenvolvimento, uma transformação pessoal.
Eu também sou uma pessoa muito criativa, eu gosto de inovar, eu gosto de criar programas, eu gosto de fazer, estimular as pessoas em processos educacionais. Eu tenho uma capacidade de me adaptar muito grande. Então, poxa, viver como um nômade durante um bom tempo, você precisa ter muita adaptabilidade. Então, eu vou usar esse meu talento vou exercitar esse talento para poder fazer o projeto na estrada. Então, você vê como eu vou tirar, olhando investigação e aprendizado é outro, né? A gente vai investigar o Brasil, a gente vai aprender com o Brasil, né? E eu tenho um talento, eu gosto, eu sempre busco aprender. Então isso aqui traz muita energia para que a gente tenha determinação para que o Moporã seja cada vez mais bem sucedido na sua trajetória. E por fim, a minha visão de longo prazo, né? Que eu fiz usando, de novo, as 4 dimensões. Eu não vou também entrar aqui muito no detalhe, mas é só para vocês terem uma ideia de qual é a minha visão de longo prazo. Eu vou falar aqui do legado que eu quero deixar, é estimular o maior número de pessoas possível a serem independentes e responsáveis pelo seu desenvolvimento pessoal, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora com você, né? Eu estou te estimulando a ser responsável pelo seu desenvolvimento pessoal, pela busca da sua felicidade. E aí, então, eu criei o meu propósito de vida que hoje eu coloco como criar contexto para o florescimento de indivíduos e comunidades. Esse propósito fala comigo, para algumas pessoas talvez não entendam o que eu estou querendo dizer aqui, mas criar contexto é exatamente isso que eu estou fazendo. Falar para você neste congresso é um contexto. Para o florescimento é o desenvolvimento saudável, psicológico, físico e intelectual de indivíduos e comunidades. Então eu estou te ajudando, eu estou criando contexto para te estimular a florescer, a se desenvolver de forma saudável. Esse é o meu propósito, é isso que eu faço todos os dias, através da minha empresa, através das minhas atividades. E aí como é que a gente materializou isso então em um negócio, conectou isso com a realidade? Primeiro a competência, né? A gente tem que falar de competência. No meu histórico profissional, eu trabalhei durante muitos anos com desenvolvimento de líderes em grandes empresas, principalmente na Natura, num período em que nós fomos reconhecidos internacionalmente como a 13ª empresa que melhor forma líderes no planeta, né? Então, eu desenvolvi as competências necessárias para criar programas de desenvolvimento, para criar programas de formação, né? Além disso, eu trabalhei com projetos de inovação e novos negócios e eu também tenho formação em coaching. Então eu tenho as competências, eu peguei esse conjunto de competências e falei, bom, o meu negócio vai ter que usar essas competências para que eu possa materializar o meu propósito. E a oportunidade é a oportunidade da nossa geração, a gente não quer só comida, né? A nossa geração dos 20, 30 anos, né? Essa geração que está agora no mercado de trabalho, entrando no mercado de trabalho, é uma geração que tem um privilégio muito grande, que tem uma maior quantidade de oportunidades, uma maior capacidade do que tiveram os nossos pais ou os nossos avós. Se você lembrar, os meus avós, eles tinham poucas oportunidades de emprego, ou era funcionário público, ou militar, ou ia virar talvez engenheiro, ou um advogado, médico, mas era assim, você tinha 10 carreiras que você colocava aí nas suas mãos. Hoje a quantidade de carreiras, a possibilidade de empreender e de fazer coisas diferentes é muito grande. E as pessoas começam a buscar o que mais que eu posso fazer com a minha vida, né? Qual o propósito, qual o sentido, como eu posso me direcionar. E então isso é uma oportunidade real que existe. Você, por exemplo, está assistindo esse congresso, participando desse congresso de motivação, porque você tem essa fome, né? Você não quer só comida, você quer diversão, arte, você quer um propósito, você quer ser bem-sucedido, você quer ser feliz, você está buscando isso. E isso vai aumentar cada vez mais e vem aumentando. Eu vi isso muito no mundo corporativo, quando eu estava trabalhando em empresas, cada vez mais jovens chegando com essa fome de viver bem e viver uma vida com um propósito, uma vida engajada, uma vida prazerosa. E aí, juntando tudo isso, nós então materializamos o projeto Moporã que você conheceu. Bom,
Se você, primeiro eu gostaria de agradecer aí o seu tempo, espero que você tenha gostado dessa palestra, que ela tenha te ajudado. Se você gostou, eu vou convidar você para conhecer mais o nosso trabalho no site www.moporan.com.br. Lá você pode assinar a nossa newsletter, nós temos uma série de conteúdos gratuitos que vão te ajudar a exercitar uma série desses elementos que eu mencionei aqui hoje para você fazer exercícios e chegar às suas conclusões. Então você pode baixar no nosso site um e-book em que você vai ter uma série de exercícios e teoria a respeito de desenvolvimento humano. Você vai poder fazer um teste para medir o seu nível de autoconhecimento, também gratuito no nosso site. Você vai receber newsletters com exercícios e novidades. E convido você também a acompanhar a nossa viagem nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, um canal no Facebook, uma fanpage, e você pode acompanhar aí todos os nossos vídeos e a trajetória da nossa viagem pelo Brasil através do nosso site e através das redes sociais. Então, novamente, obrigado e bom proveito.